Olá, estamos começando mais um programa Personalidade Mais, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação e principalmente a sugestão do tema ou entrevistado que você quer ver em nosso programa. Sugestão esta que você pode encaminhar através do e-mail que aparece aí no seu televisor. Será sempre um grande prazer procurar o assunto, a pessoa, o tema que você quer exaurir os seus conhecimentos. Através da sua sugestão, você acaba fazendo parte deste nosso programa, que é todo seu. Hoje nós vamos receber o presidente da Associação Paulista de Supermercados, Pedro Celso. Pedro, muito obrigado pela oportunidade. Você que preside nas estaduais, tem a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, mas nos estados, sem dúvida nenhuma, o estado de São Paulo tem a maior e, consequentemente, o maior número de supermercados. Então, para mim é um grande privilégio, em nome da Rede TV+, quero agradecer a sua vinda, você que é da região de Campinas, vem da rede de supermercados Enxuto e preside esta importante Associação Paulista de Supermercados. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Olá, telespectadores da TV+, é uma honra estar aqui com você para a gente bater esse papo. O Pedro, particularmente, é um amigo, nós estamos e fazemos parte do mesmo setor, todos vocês que me conhecem sabem que eu venho de uma família de supermercadistas e tenho hoje o privilégio de ter o Pedro como nosso presidente, a associação essa que com muita honra eu também faço parte. Pedro, é inevitável a gente começar por um tema pela qual vive o Brasil, em todas as rodas, é uma preocupação, os telejornais tomam conta do tema, que é a chamada crise econômica, que não é psicológica, é verdadeira. Sim. Aqui na região do Grande ABC, os efeitos na economia já foram sentidos, principalmente na atividade industrial. Nós somos aqui um dos maiores celeiros nacionais da indústria automobilística, que com muito trabalho vem buscando acordos sindicais para não demitir. Mas as vendas de automóveis já é público que tiveram uma queda muito acentuada. Nesta mesma esteira de preocupação, qual é o balanço que se faz hoje do setor supermercadista pela importância? É o maior canal de distribuição de alimentos, 85% do alimento que chega à mesa dos trabalhadores brasileiros chega através dos supermercados. Nossa. Qual é o balanço que se tem nestes primeiros meses, no primeiro trimestre do ano? Olha, a minha avaliação é que, na verdade, nós estamos passando por uma turbulência, né? Tanto econômica como política. Eu acho que isso também As pesa. duas são muito graves ou uma menos intensa, outra mais? Olha, eu diria para você que a política eu acho que é um pouco mais acentuada. Mais acentuada, sem dúvida nenhuma, né? E mesmo com os especialistas econômicos dizendo que a gente fecha o PIB negativo esse ano por volta de 1%. Que é gravíssimo, né? Que é apesar recessão, de... né? Exatamente. O nosso setor, ele é um setor muito otimista para enfrentar essa turbulência, né? É um setor que o ano passado faturou 85 bilhões de reais. Faturamento a nível Brasil, né? Não, estadual. Só estadual. Só 85 bilhões. 85 bilhões, que significa por volta de 1,7% do PIB, né? Nós empregamos mais de 520 mil pessoas só no estado de São Paulo. Carteira assinado direto, né? Direto, isso aí, sem terceirização, exatamente. Sem portaria. Funcionário do supermercado. Exatamente. 520 mil trabalhadores. Realmente é um setor forte. Pungente, é um setor dinâmico, né? O empresário supermercadista, ele tem muito disso. Ele enfrenta, ele trabalha, ele batalha e não há nada melhor do que enfrentar essa turbulência com produtividade, que é uma coisa que nós supermercadistas temos feito ao longo das últimas décadas, né? Eu acho que contra números e fatos tem poucos argumentos. O IPS, que é o índice de preço dos supermercados, que fazemos junto com a FIP, né? Do plano real para cá, tivemos um aumento de 158%, enquanto o IPCA, que é o índice oficial governamental, foi 331%. Então, nós, do ramo supermercadista, trabalhamos para repassar o mínimo de aumento que a indústria nos pressionam, principalmente nesse momento agora, né? Sem dúvida nenhuma que o otimismo, eu acho que é um símbolo, é uma marca dos supermercados e a perseverança, né? Há de se lembrar que
que nós tivemos papel importante nas décadas passadas, inclusive na crise, para ajudar na estabilização da moeda. Hoje, o que preocupa é o desemprego, né? Como eu acabei falando aqui, muitas indústrias estão demitindo e, naturalmente, a esteira disso pode chegar no consumo. Inclusive, recentemente, o jornal Estado de São Paulo publicou que em alguns setores já havia queda na produção das indústrias de alimentos. Você acredita que nós conseguiremos passar essa turbulência sem ter queda no faturamento dos supermercados? Ou hoje, mesmo com todo otimismo, essa crise, essa turbulência pode chegar no supermercado, aonde a mesa do trabalhador possa ter o seu cardápio, não sei se o cardápio reduzido, mas uma migração dos produtos de primeira linha para a segunda linha? No pior momento, você acredita que isso possa ocorrer? Olha, Orlando, se nós compararmos 2014 com 2013, o setor supermercadista cresceu 3% acima da inflação, ou seja, 3% em termos reais. Que é um dos maiores crescimentos para as atividades produtivas. Sem dúvida, é um excelente crescimento. Um excelente número. Isso, exatamente. Isso 2013 para 2014. Isso, isso, exatamente. E 2015, qual é a minha expectativa e lá da APAS? A expectativa é que nós vamos empatar com a inflação, ou seja, a turbulência está aí, mas nós não vamos entrar nessa turbulência. Não teria recessão para o setor? Não, não. Não cresceríamos, mas também não teria risco, eventualmente, de fechamento de lojas. Exatamente. Mas não teria crescimento no faturamento. Exatamente. Isso graças ao empreendedorismo do supermercadista, porque a indústria pressiona nós com aumento de preço e nós exaustivamente negociamos e conseguimos preços melhores para repassar menos para o consumidor. Quer dizer, ajuda inclusive a controlar a inflação. Exatamente. Né? Se depender do supermercado, você ajuda a controlar. Exatamente. Pedro, tem um fato que eu fui questionado e confesso a você que deixei essa oportunidade. Nós vimos uma disparada muito acentuada no dólar, que saiu de 2,80, chegou no limite a 3,60 e hoje flutua aí na casa dos 3 e alguma coisinha. E nós temos muitos produtos que são comercializados no supermercado que usam insumos que são importados. O produto é feito no Brasil, mas parte da sua matéria-prima acaba sendo dolarizada porque é um produto importado. Este aumento do dólar já chegou na gôndola do supermercado ou ainda o supermercado conseguiu frear e não permitiu que esse efeito do dólar chegasse para o trabalhador? Olha, ele está chegando. Lentamente, a gente não repassa todo esse aumento do dólar, né? Porque devido aos estoques, devido a essa negociação que eu acabei de mencionar, mas ele é inevitável, ele virá. Ele virá porque, vou só dar um exemplo simples de produtos importados, como vinhos, que a produção nacional é pequena, como bacalhau, que é pequena. Então, esses produtos não têm uma concorrência interna que seja parruda para, vamos dizer, você não tem um produto nacional que possa ter a oferta na demanda do produto importado. Você acaba. Você acha que o cliente pode migrar? Sem dúvida. A consumidora, né, a dona de casa, ela é muito versátil, ela consegue administrar muito bem o orçamento dela. Então, como você bem disse, ela acaba substituindo alguns produtos, ela acaba mudando de marca, né, e acaba também, dependendo do caso, consumindo menos, né? Só que nós do setor, com esse otimismo que eu acabei de dizer, com investimento em conhecimento e produtividade, nós estamos cada vez mais sendo mais produtivos e, consequentemente, levando o produto a um preço melhor e a demanda não cai tanto. Pedro, o nosso setor é muito pulverizado, tanto que em determinado período se criticava muito as grandes redes, as redes internacionais vão acabar sucumbindo o pequeno comerciante, o comerciante tradicional. O tempo acabou provando que isso não era verdadeira, o mercado é plural, o mercado é aberto. As multinacionais, porque hoje se lê muito de que o capital internacional vê o risco Brasil muito alto e perdeu-se a coragem de investir no país. No setor supermercadista isso é igual ou pelo contrário? Nós temos aqui as principais redes, as maiores, que são capital internacional, tanto o Grupo Cassinô, quanto o Carrefour, quanto o Walmart. Você trata com esses empresários no dia a dia.
eles mantêm os índices de investimento no Brasil? Olha, esse ano, pelo conhecimento que eu estou tendo e as conversas que eu estou tendo, eles estão revendo esse investimento para 2015. Mas isso não quer dizer que eles vão deixar de investir, pelo contrário, né? Eles estão investindo sim, só que menos, né? Agora, a concorrência, sendo com as mesmas regras, ela é muito sadia. Eu acho que tem um ditado muito antigo que diz que se você não tem um concorrente, invente um, porque aí você vai ser mais eficiente para enfrentar, né? Então, sendo com as mesmas armas, que venha a concorrência. No varejo, especialmente, exatamente, a concorrência o único ganhador com ela é o consumidor, porque tem muito mais opções, oportunidades, preço. Nós que temos loja sabemos o quanto é difícil, mas o consumidor é extremamente saudável. Hoje o estado de São Paulo, você disse que emprega diretamente 420 mil funcionários. É um número muito alto. Se você imaginar que a Volkswagen, vou dar um exemplo aqui da nossa região, emprega hoje aproximadamente 10, 11 mil trabalhadores, nós estamos falando de 50 montadoras do tamanho da Volkswagen, que é um símbolo. Isso distribuído em quantos pontos de venda, quantas lojas de supermercado? Não estou falando em quantas empresas, quantas lojas? No estado são 5 mil lojas, por volta de 5 mil lojas. 5 mil lojas no estado de São Paulo. 5 mil lojas. É um setor que atende, não tem cidade de São Paulo que não tenha um supermercado. Sem dúvida nenhuma. E um efeito, Pedro, que naturalmente o consumidor é muito rápido sobre as suas tendências, e a gente percebe que o supermercado mudou muito na última década. Eu sempre faço esse comparativo. Mudou na qualidade, mudou no atendimento, nos quesitos de fiscalização, e aqui temos que lembrar que a APAS foi a grande responsável em desenvolver um grande produto, que foi o selo de olho na validade, um acordo firmado em São Paulo, no estado de São Paulo, que se tornou uma referência hoje em todo o Brasil. Quer dizer, nós trouxemos o consumidor como nosso grande aliado na fiscalização, o que ajudou muito. Para você que está nos assistindo, se você for a um supermercado e por alguma razão encontrar um produto fora da validade, você procura qualquer funcionário e você vai ganhar um produto igual àquele, mesmo não tendo comprado. Quer dizer, mostrando claramente a boa-fé do supermercado, mostrando que o supermercado não tem nenhuma intenção de comercializar produto vencido, até porque a indústria troca. Com base num grande avanço, se imaginávamos isso há 10 anos atrás, seria utopia, né? O supermercado dá. O que você espera do supermercado do futuro? Ainda tem muito por avançar, tem muita tecnologia para ser implementada, ou chegou num ápice, está num ponto alto e não dá para imaginar um setor ainda sob o aspecto tecnológico, de desenvolvimento, de comodidade? Por que eu falo isso? Nós tivemos uma época que o grande desejo do consumidor era o hipermercado. Sim. Aquela loja 10 mil metros, aqui na região nós tivemos muitas. Hoje já se percebeu que mudou, essa tendência vem esvaziando. Até as próprias empresas que tinham os hipers estão mudando para lojas menores. O consumidor quer o tempo dele mais valorizado. É um dinamismo que não dá para a gente prever o futuro? Olha, como você disse, o setor tem uma tecnologia muito avançada. Comparando o Brasil com lojas da Europa e dos Estados Unidos, nós estamos praticamente... Não deixa nada a desejar. Nada. Estamos praticamente parelho, correto? Agora, só não estamos mais avançados porque, infelizmente, hoje aqui no Brasil, tecnologia, às vezes, é muito taxado. Então, não se desenvolve como deveria desenvolver. Então, a carga tributária é muito alta sobre... Exatamente. O custo para investir em tecnologia é muito mais alto do que lá fora. Senão, nós estaríamos igual ou até melhor, porque o setor é muito competitivo. Você tocou num ponto, Pedro, que é muito importante, né? Você ouve quando as pessoas viajam para fora do país, fala, nossa, eu fui numa boutique que no Brasil eu não vejo igual. Eu vi coisas em determinados lugares, móveis, que não se vê igual. Supermercado é difícil, né? Você ouvir alguém falar assim, poxa, eu tive em Paris, fui a uma loja de supermercado que no Brasil não existe. Realmente nós estamos muito nivelados nos melhores padrões mundiais, né? Sem dúvida nenhuma. Um exemplo disso é o self-checkout, que seria o consumidor com poucos itens passar e ele mesmo efetuar o pagamento. Efetuar o pagamento.
Lá fora já existe já há alguns anos e aqui já está tendo, mas pontualmente por causa do custo do investimento. A tecnologia se não fosse custa isso, cara. Importação, etc. Né? Então, se não fosse isso, com certeza nós já estaríamos assim uns inúmeros passos na frente. Pedro, eu vou te pedir licença, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas você vai continuar com a gente, porque no próximo bloco nós vamos falar sobre a 31ª Feira e Congresso da APAS, a maior feira de supermercados do mundo. Continue com a gente aqui no Personalidade Mais. Estamos de volta com o programa Personalidade Mais, que recebe hoje o presidente da Associação Paulista de Supermercados, a APAS, Pedro Celso. Pedro, primeiro bloco, você nos deu a honra aqui de tratar de temas que, sem dúvida nenhuma, falamos sobre crise econômica, o momento que vive o país, o quanto isso pode refletir no supermercado e para o consumidor. Falou dos avanços do setor, hoje, sem dúvida nenhuma, o setor supermercadistas em São Paulo e no Brasil não deixa absolutamente nada a desejar no mundo, mas faltou porque o tempo não nos permitiu. Em momentos de abundância, quando o país vivia PIBs positivos, se queixava muito de falta de mão de obra qualificada. Nós sabemos que o setor supermercadista acaba muitas vezes sendo a porta do primeiro emprego, haja visto o volume de funcionários, afinal de contas, poucos segmentos empregam em um estado 520 mil funcionários como emprega o supermercado. Naturalmente, agora, com uma recessão anunciada, a tendência é diminuir um pouco. O setor sofre também com a falta de mão de obra qualificada ou não é uma demanda que atinge os supermercados? Atinge sim, nos atingiu no passado, principalmente os profissionais, açougueiros, padeiros, confeiteiros. O pessoal brincava que eram os chamados eiros. Eiros, exatamente. E esse sim, nós tivemos muita dificuldade, o nosso turnover aumentou bastante, né? Mas a APAS fez um trabalho muito bom em conhecimento, levando cursos, tanto práticos como teóricos, em todas as 15 regionais do estado. Isso nos ajudou muito também para enfrentar essa passagem que nós tivemos. Agora, é muito bom reforçar que nós, supermercadistas, somos a porta de entrada do primeiro emprego para quem não tem experiência, que são os nossos repositores, nossos caixas, tudo. Nós damos o treinamento para que eles entrem no mercado de trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, o setor também sentiu. Você imagina que agora, não estamos aqui querendo permear o pior cenário possível, sim, pode existir uma migração de profissionais da própria indústria que busquem hoje o supermercado como uma fonte, uma oportunidade de um emprego? Sem dúvida, porque o nosso setor, ele, quando vem uma turbulência, como nós falamos há pouco, ele não é muito sensível, a indústria é mais sensível do que o comércio. Qualquer tipo de turbulência e de crise, a indústria já dá a sua resposta, né? Demissões, etc. O comércio, ele consegue manter por um tempo assim, relativamente grande e não haver nenhuma dispensa. Então, com certeza, nesses campos de trabalho mais assim, especializado, com certeza nós podemos sim pegar essa mão de obra que está no mercado. Em cima do tema mão de obra, e é naturalmente que eu vou entrar no assunto aqui que é o de grande interesse, que é a Feira e Congresso da APAS 2015, o tema este ano é produtividade. E naturalmente eu não poderia me furtar de te perguntar. Sim. Se você leva a produtividade, consequentemente, no primeiro impacto você acaba tendo uma redução de mão de obra. Mas no segundo momento, isso volta com uma mão de obra melhor qualificada? Sem dúvida nenhuma, volta. É esse o foco? Esse o foco, inclusive com o aumento da renda, porque numa mão de obra mais especializada, o salário é bem maior. Então, isso vai fazer com que a média da renda da população aumente e retorna na própria economia. O próprio funcionário, vamos aqui tratar didaticamente. Eu tiro, eventualmente, alguém que é um operador de caixa, sim, recebe uma qualificação, vai operar na área de tecnologia da informação. Sim.
ele melhorou a produtividade e, consequentemente, teve a sua renda, o seu salário foi elevado também. Exatamente. É isso, traduzindo em miúdos? Exatamente, isso aumenta a renda, isso acontecendo em cadeia aumenta a renda do município, do estado e, consequentemente, volta para a indústria e volta para o comércio. Então, a produtividade, ela não é inimiga do emprego, pelo contrário, ela é uma aliada do emprego. Ela tem que ser bem interpretada. Exatamente. E hoje, o foco, a Feira da APAS, para você que está nos assistindo, é uma feira que está indo para a sua 31ª edição. Então foram 31 anos consecutivos, nenhuma interrupção. Se tornou a maior feira de supermercados do mundo, eu não estou equivocado. Você irá conferir depois as informações. É a maior feira de supermercados do mundo. O que se espera, Pedro, para este ano? O que vem de inovação? A Feira da APA sempre inova, sempre traz lançamentos, sempre traz algo que o mercado não está acostumado. O que tem de inovação para este ano no 30ª Feira e Congresso da APAS? Esse ano nós vamos implantar uns projetos especiais. Serão 3 pontos ao longo distribuído no espaço da feira, que inclusive esse ano nós estamos batendo um recorde, 35 mil metros quadrados de área de exposição. O pavilhão é 70 mil metros. Então prestem atenção, tem 70 mil metros de eventos, 35 mil metros de estande. Então imagine vocês o que não tem de lançamento, de oportunidade. E a Feira da APAS, eu conheço muito bem, ela não fica restrita ao produto supermercado. Lá você tem produtos, serviços, equipamentos, tecnologia. Eu brinco, quem quiser ir lá montar um supermercado, uma loja, entrando com dinheiro, sai com a loja montada. Com certeza. Sai com ela pronta. Com certeza. E este ano os projetos especiais estão focados em cervejas, flores... Cervejas especiais, flores e perfumaria. A parte de perfumaria. Vai ser um tema focado. Exatamente, nós vamos desenvolver esses 3 setores dentro do nosso setor. Só para vocês terem uma noção, flores, no Brasil, o consumo médio de flor no Brasil anual é R$30. É baixo. É R$30. Na Europa é 300. É 300. O europeu é mais romântico que a gente, Pedro? Será que é isso? Eles Olha, presenteiam mais as mulheres? Ou as mulheres enfeitam mais as casas? Olha, com certeza não é. A gente acredita não, a gente sabe que o poder aquisitivo lá é melhor, mas não é 10 vezes melhor. Então o que a gente tem que desenvolver é o costume, é o setor de flores. Né? Então isso a gente vai fazer com cervejas especiais, com perfumaria e com flores. Isso sim é você desenvolver um setor para que ele aumente o faturamento e enfrente essa turbulência de hoje. Cervejas especiais também é um novo foco, né? É um produto que surgiu com uma força, uma capacidade de consumo e de venda muito alto. Tem se mantido essa energia na variedade, nesse tipo de produto? O supermercado abraçou a causa? Abraçou, está tendo um retorno muito bom. E, inclusive, saudável, porque a cerveja especial você bebe com qualidade, né? Você degusta ela. Exatamente. Você já vai quase para a linha de um consumidor de vinho. Exatamente. E não para o tomador comum de cerveja. Exatamente. Volume de negócios, Pedro. A feira sempre tem batido números extraordinários. Sim. Qual é a expectativa de volume de negócio para a Feira APAS deste ano? Olha, esse ano, o ano passado a gente fechou negócio de 5 bilhões. Esse ano a gente tem como meta 5 bilhões e 500 mil. 10% a mais do que... Você vê, quando a gente fala em otimismo, não é da boca para fora. A gente prega aquilo que a gente acredita. Exatamente. E o ano passado nós tivemos 325 rodadas de negócio da Apex, que é um órgão governamental. Que ele desenvolve negócios, tanto interno como externo. Esse ano a gente quer bater também esse recorde. Qual que é o público esperado? Quanto foi o ano passado e qual é o esperado para este ano? O ano passado nós chegamos quase que perto de 69 mil. Quase 70 mil pessoas. 70. Esse ano a nossa expectativa é 75 mil pessoas. É muita gente, né? Se comparado que é do dia 4 a 7, são praticamente 4 dias de evento, né? Porque a segunda, terça, quarta e encerra na quinta. Exatamente. É localizado no Expo Center Norte, todos os pavilhões, e para quem está nos assistindo e tem interesse, aos supermercados associados, tem um canal direto. Para alguém que queira conhecer a primeira vez, como ele tem acesso à Feira da APAS?
Olha, a feira da APAS para os associados é gratuito até 30 de abril. Quem fizer a inscrição até 30 de abril. Até 30 de abril. Os supermercadistas que estão nos assistindo, aproveite, já está em casa, entra aí na internet e faça a sua inscrição. Exatamente, via internet. E também uma das novidades esse ano é a facilidade de um aplicativo, né? Você baixa o aplicativo. Android ou iOS, que você abaixa esse aplicativo e tem o mapa da feira, tem os dias do congresso, que são 62 Quem são os palestrantes? São 62 palestrantes. Quem vai fazer a abertura é o Ives Gandra, um tributarista. Quem baixar o aplicativo, ele não precisa, ele baixa o aplicativo e ele já fica com o próprio aplicativo, ele tem acesso na feira? Não precisa fazer o crachá? Não. Tem que fazer o crachá? Tem que fazer o crachá. Boa sugestão. Uma ótima sugestão sua para o ano que vem, com certeza. E o Ives Gandra, então, vai fazer a abertura e nós teremos um indiano, Rancharan, que é um dos gurus em negócios, também fará na quinta-feira uma palestra. E para quem não é associado, mas tem aqui um lojista, tem alguém que queira conhecer, ele entrando pelo site, ele terá que pagar uma taxa, mas ele também pode. Exatamente, mas com certeza. Para se ter uma ideia do que nós falamos, o ano passado foram quase 70 mil participantes e não é a chamada porteira livre, não, é credenciado. Quem não é associado tem que pagar, para vocês terem dimensão da importância e do prestígio que tem a feira. Desde quando, Pedro, a Feira APAS passou a ser a maior feira de alimentos do mundo? Olha, de 5 anos para cá, nós já somos, eu tenho até orgulho, né, eu como 12º presidente da APAS, de representar esse setor supermercadista tão dinâmico. Eu tenho assim, bastante orgulho de esse ano, abrir a maior e melhor feira de supermercados do mundo. Vai ser a melhor esse ano? Com certeza. Nós estamos trabalhando muito, a equipe da APAS está trabalhando muito, meus vice-presidentes estão todos envolvidos e eu não tenho dúvida nenhuma que será a maior e melhor feira de supermercados do mundo. Para se ter uma ideia do trabalho que é realizado, foram feitos 14 encontros regionais em todas as regiões administrativas do estado de São Paulo, dentre elas aqui no Grande ABC. Qual é a avaliação? Aliás, deixo aqui um grande abraço à nossa distrital, a Ana Paula Ricitugo. Qual é o balanço que você fez? Você esteve presente aqui em São Caetano, onde foi o evento de lançamento, sobre a mobilização do ABC, Pedro, considerando que aqui o nosso canal de contato é direto com a população do Grande ABC. Olha, foi uma surpresa muito grande, o local foi maravilhoso, a organização, a quantidade de público bateu recorde, a Ana Paula está de parabéns, realmente foi excelente. Eu pude percorrer alguns encontros com vocês, a gente acaba tendo uma agenda difícil, mas em todos que eu fui, um grande sucesso, né? Na qualidade do público, mas também na perseverança, no otimismo, na união que tem o setor supermercadista. Você que foi praticamente em todos, foi o mesmo sentimento que você colheu nos 14 encontros regionais que foram realizados ao longo desses 2 últimos meses? Foi exatamente esse o meu sentimento. Eu tive a oportunidade de, inclusive, eu fui em 12, eu também não consegui ir em todos, mas em 12 jantares de lançamento eu fui e fiz questão de visitar no mínimo 2 supermercadistas da região. E eu ouvi histórias, inúmeras histórias, elas são diferentes, mas a essência é a mesma. É um empreendedor batalhador, trabalhador, determinado, obstinado a ter o relacionamento direto com o consumidor. Isso fica muito humano, sabe? Então eu acho que eu senti assim muito no coração a história de cada um deles. Quem for do dia 4 ao dia 7 pode esperar o melhor no Center Norte, de 4 a 7 de maio, sucesso absoluto. Estaremos lá com muito prazer, de braços abertos para aguardá-los. Pedro, em 30 segundos, nós estamos caminhando para o final, se você pudesse recomendar uma sugestão, eu não vou falar de conselho, porque disse conselho se fosse bom não dava, se vendia. Uma sugestão à presidente Dilma para poder melhorar a economia do país, qual seria a sua sugestão? Olha, a sugestão é investir nesse país, que esse país é imenso, tem recursos naturais abundantes, mas nós precisamos de investimento em infraestrutura, né? O país não tem condição de crescer se não tiver estradas, se não tiver portos, né? São Paulo é uma exceção. São Paulo é uma exceção porque tem rodovias aí extraordinárias, mas São Paulo não é o Brasil.
né? Então precisa investir em tecnologia, educação. Educação, eu acho que o governo tem obrigação de investir mais ainda em educação, porque só com educação teremos tecnologia e produtividade. Muito bem. Pedro, muito obrigado pela sua participação. A você de casa que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Recebemos hoje o presidente da Associação Paulista de Supermercados, Pedro Celso. Lembrando que na próxima semana nós temos mais um encontro marcado aqui no Personalidade Mais.